Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. E eu sou Moisés. Estamos aqui para mais um episódio da série de devocionais sobre educação de filhos, baseados neste livro de David e Carol Sumerk, 151 reflexões sobre educação de filhos. E antes de iniciarmos o episódio, eu queria te agradecer a você que até aqui está conosco, sempre assistindo o nosso conteúdo, você que consome o que a gente produz aqui para você. Muito obrigado, que Deus te abençoe, tá bom? Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, deixe o seu like. Não esqueça que nós também estamos nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify. As séries estão acontecendo dentro do canal. Tivemos a Mãe Exausta, a Entre Pais, e agora está rolando a The Good Book, uma leitura bíblica diária. Todos os dias, às 7 da manhã aqui nos Estados Unidos, 8 horas da manhã no Brasil, um capítulo novo da Bíblia para você. Estamos lendo o livro de Mateus. Vamos até Apocalipse, depois regressamos lá para o Gênesis e lemos todo o Velho Testamento. Então, não esqueça, inscreva-se e ative as notificações. E o episódio de hoje é o de número 30, que tem por título Conflito de Gerações? Salmos 89, 1 diz assim: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Então, o autor aqui está falando sobre esse realmente conflito de gerações, a nossa geração, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós e assim vai. Mas eu gostaria até de trazer uma citação que o autor trouxe aqui de Ronald Gibson, que ele fala assim: essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão como a juventude de antigamente e não conseguirão manter a nova cultura, a nossa cultura, no caso. Então aqui ele diz que essa pessoa ali, o Ronald, foi falar essa citação e todo mundo começou a aplaudir de pé. Só que todos ficaram surpresos quando ele disse que essa citação foi encontrada nas ruínas da Babilônia, ou seja, ela tinha mais de 4.000 anos. Uau! Então, o que a gente vê com isso, né? Parece que as gerações estão cada vez mais piorando. Sim ou não? Tudo uma questão de ponto de vista, uma perspectiva, mas que há uma piora, isso é até cumprimento bíblico, isso, né? Quando você vai para o Apocalipse, ele fala tudo que hoje muita gente, por desconhecimento da Bíblia, se assusta quando vê. Guerras, tremores de terra, pestes, toda essa falta de amor, toda essa cultura maluca que está rolando agora, tá tudo lá no Apocalipse. E há os conflitos geracionais aí citados pelo autor. Isso você vê, já remonta a 4.000 anos atrás, lá na Babilônia. Então, é justamente isso. E hoje mesmo, pelo advento das redes sociais, hoje se evidencia muito isso. Até teve um estudo que saiu, que nós somos, esta geração agora é a primeira geração em que o QI é inferior ao QI dos pais. A inteligência, o grau de sabedoria desta geração é inferior ao dos pais. Então é isso realmente como tu falou, né, amor, que a gente vê. A gente vê que as gerações vão piorando. Sempre as pessoas às vezes não querem nem ter mais filhos, porque eu vou botar filho nesse mundo. Porque as gerações estão piorando. Porque esse mundo está cada vez pior. Mas é chegado o tempo, né? A palavra de Deus já diz isso. Então, aqui o autor até traz assim que os conflitos de gerações às vezes não precisa ser entre pais e filhos, né, entre avós e netos, mas às vezes até com pouca diferença de idade. Se você olha na escola, às vezes aquelas crianças, aqueles jovens de uma classe já não se dão com as classes anteriores ou posteriores, né? Vive cada um no seu mundinho ali. E como que a gente pode resgatar isso? Né? Porque hoje em dia o que acontece com nós como pais? A gente vê uma geração à frente da nossa, talvez em modo tecnológico a gente está ficando um pouco atrás,
Eu vejo pelo Noah, que a pessoa tem 6 anos, e ele é muito mais rápido com questão tecnológica do que eu. E às vezes a Assim gente vai como ficando. nós éramos com os nossos Isso, pais, né? não, é a mesma coisa, né? Como eu vejo agora, eu ainda ajudando a mãe e o pai, às vezes com Uhum. alguma coisa de tecnologia, né? Para eles, para meus pais, eu sou muito boa. E agora o Noah para mim, né, vai ser aquela pessoa que eu vou recorrer, ô filho, né? Uhum. Ajuda aqui a mãe com tal coisa. Então, é isso que vai acontecendo. Só que não é só essa questão, né, esse exemplo tecnológico, as conversas também vão mudando, né? As crianças se tornam adolescentes, vão ficando mais calados. Daqui a pouco os pais, eles não sabem mais o que aquela criança, aquele adolescente está pensando, quais são os seus medos, os seus anseios, quais são os seus sonhos. É incrível como a adolescência é um ponto de perda, né? De contato, uma perda de conexão entre pais e filhos. E louvado seja Deus por algumas famílias que a gente conhece até, que isso, por mais que eu já conversei, até foi uma das entrevistadas da Mãe Exausta, aqui da série Mãe Exausta, foi a pastora Viviane, a Viviane Ribeiro, esposa do pastor Johnny. A gente até fala que eles têm um exemplo de família que nós gostaríamos de ter, né? Os filhos na igreja, envolvidos na igreja, são músicos, mas ela também falou que, né, na entrevista, que houve conflitos, ainda há conflitos, né? Não tão visíveis como a gente vê em algumas outras famílias, mas aí traz-se novamente a responsabilidade sobre nós pais. Né? Porque conflito sempre vai haver, né? Em qualquer relação. É no casamento, é relação pai e filho, é relação mãe, é a relação às vezes com o tio, às vezes relação com o vizinho, né? Qualquer tipo de relações vão ter conflitos, vão ter pensamentos diferentes. Então nós como família, né, que somos dentro da nossa casa, a gente tem que ter empatia para o outro, olhar no olho, né? Saber o que aquilo quer dizer, né? E às vezes não levar para o lado pessoal, porque dependendo também do temperamento da pessoa, tem tudo isso, né, que a gente já pode estudar mais a fundo hoje em dia, os temperamentos. A questão que a gente já falou aqui também das linguagens do amor, que às vezes o que você dá não é o que a pessoa quer receber. Então, são coisas que a gente vai ter que ir estudando, porque você estuda quem você ama. Você quer agradar, você quer fazer aquela outra pessoa feliz, né? E casamento, puxando um pouquinho para esse lado, né? É para isso. É para a gente viver juntos, ser felizes. Não vai ser sempre feliz? Não. Né? Vão ter os conflitos. Então, nas nossas relações com os filhos também. Hoje até o devocional das crianças estava falando alguma coisa que o título do devocional é assim, ó, você não é todo mundo. Esse era o título Mamãe falava muito isso. do devocional, porque falava justamente disso, que o menininho queria andar de skate. E daí a mãe disse que ele não ia se ele estivesse sem proteção, sem, né, capacete. Daí ele disse, mas todo mundo vai sem capacete. Daí ela falou, você não é todo mundo. Então são coisas que às vezes toda mãe fala e ali ela já deu uma lição, né, com relação à proteção, que Deus vai nos proteger sempre, assim como os pais. Né, os nãos de Deus, assim como os não dos pais, é para nos proteger. Sim, a gente percebe esse conflito geracional em todas as fases. Um exemplo da infância, da primeira infância. A criança muitas vezes não tem o conceito de medo, de perigo formado dentro dela. Ela vê um bicho, ela quer pegar, ela, como você falou, andar de bicicleta, de patinete, andar de skate, para eles é subir e andar, e eles não estão nem um pouco atentos às normas de segurança, ao capacete, à luva, à cotoveleira. E aí começam os conflitos, porque isso é o quê? Isso toma tempo, eles querem, pela ansiedade, partir para a brincadeira, né, se divertir, mas eles não têm a noção que nós, como adulto, temos, que nós muitas vezes não usávamos. Eu, por exemplo, nunca usei um capacete na minha vida para andar de bicicleta. Já o Noah, eu não deixo o Noah andar de capacete sem bicicleta. A única vez que ele subiu na bicicleta, desobedeceu para andar sem capacete, sem proteção, caiu, ralou o queixo, ralou o joelho, ralou todo. Então, isso até foi um exemplo que, quando eu fui conversar com ele, eu disse, filho, você tá vendo? Nós, na nossa casa, temos princípios e valores.
e regras, e uma dessas regras é que você não saia de bicicleta sem Equipamento. o equipamento. Até foi engraçado que quando eu fui falar com ele, ele se escondeu no quarto, atrás da cama. Eu digo, por que você está escondido? Ah, porque você vai brigar comigo. Eu digo, não vou brigar com você. O seu castigo você já teve. Eu digo, você está todo machucado. Você está vendo? Se você tivesse falado com o papai, com a mamãe, ou feito o que o papai e a mamãe sempre falaram para você, você sabe onde é que está o equipamento, é só você botar o equipamento. Uhum. Mas Então, vai demorar. essa é um dos conflitos, já na infância, né, pela incapacidade de enxergar o perigo. Uhum. Aí, conforme vai crescendo a criança, vai virando adolescente, os conflitos vão continuar Uhum. de gerações. Eu estaria mentindo aqui para quem nos assiste e dizer que não, faça isso, que é assim vai dar certo. Não há uma fórmula. Nós não sabemos a fórmula, nós não temos a certeza absoluta. Uhum. O que a gente observa hoje na internet é muita certeza sobre coisas que não se tem a mínima noção. Uhum. Não há, principalmente na criação de filhos. Uhum. Não há uma certeza absoluta. O que nós podemos fazer é contar com a graça de Deus, com a graça do Espírito Santo para nos iluminar e nos conduzir por caminhos que nos deem sabedoria para conduzirmos aí os nossos filhos, né? No caminho, estando junto no caminho. E voltado, né? Olhar sempre para o propósito individual de cada um. Eu penso assim que criação de filhos, né? A gente está aqui compartilhando um pouquinho das nossas experiências, lendo juntos aqui, né? Trechos da Bíblia, porque é aquele negócio. A criança, ela vem com o manual, que é o nosso manual, a Bíblia. Né? Só que cada criança também é individual. Então, com o passar do tempo, com essa conexão que você vai gerando com seu filho, porque não adianta, gente, pai e mãe, não nasce pai e mãe. É uma construção. Se você não construir esse relacionamento, você vai ser um mero progenitor. É um parente. Um parente. Então, esse relacionamento, ele tem que ser construído. Quando eles falam, né, eu pelo menos me senti assim, mas quando colocaram Noah, né, em mim aqui no meu colo, eu já não me senti mãe ali naquele momento. Foram fases, foi a amamentação. Ai, agora eu sei que ele chorando assim é porque ele tá com fome. Se ele chorar assim, ele tá com desconforto. Mas por quê? Porque eu tava com ele 24 horas. Então eu conhecia, né, aquele negócio. Esse tempo de qualidade, na verdade, ele não existe. Né? Tempo de qualidade foi um termo que foi inventado, não é de Deus, como diz o povo, né? Não é crente não esse termo. Por quê? Porque quanto mais tempo você estiver com seu filho, quanto mais tempo você estiver instruindo ele, quanto mais tempo ele tiver com pessoas que vão também lhe ajudar nessa formação do caráter, das condutas dele, mais ele vai se apegar àqueles ensinamentos. Agora, não vem me dizer que o mundo não está vendo isso, né? Porque são filmes, são agendas, né? São ideologias, são brinquedos. Hoje, para onde você vai, sempre tem uma coisa, né? Que você tem que tomar cuidado, nós cristãos, para que o seu filho não tenha acesso. Ou se o filho já é um pouquinho maior, né? Vem toda aquela explicação. Mas eles estão aí 24 horas bombardeando os nossos filhos. E nós estamos pensando em 10 minutos de tempo de qualidade. Né? Eu sei que às vezes é difícil ouvir isso, mas é a verdade. Né? Então você acha que chegando em casa, ficando 10 minutinhos com seu filho, botando ele para dormir, vai ser totalmente suficiente? Não. É importante? É. Né? É importante. Mas não porém, não é suficiente. Né? Então você tem que estar imerso nessa dedicação, nessa disciplina. Porque ensinar Bíblia, ensinar a palavra de Deus é disciplina. É estar ali todos os dias, é todo o tempo. Ontem mesmo, gente, foi um caos o nosso devocional à noite. Não é porque a gente está aqui falando que a nossa vida real, né, é perfeita. Ontem, eu comecei a ler, eles começaram... Eu disse, gente, agora é hora do devocional. Se escondendo e levantando, isso aqui. Chegou uma hora que eu disse, então tá bom. Eu vou orar por vocês, amém, aleluia. Fechei o devocional e saí do quarto. Daí o moço foi lá, conversou com eles. Disse, não, assim não dá.
Daí o moço desceu, tal, daqui a pouco lá vem eles: "Desculpa, mamãe, a gente quer o devocional", porque daí os 2 ficam conversando, né, e daí começa não sei o quê, e o Noah que vem, né: "Mamãe, desculpa a gente vai agora prestar atenção". Eu disse: "Filho, as coisas de Deus não são assim, as coisas de Deus a gente tem que levar com seriedade. Vamos lá fazer o devocional, a mãe não vai deixar vocês sem devocional, mas do jeito que estava, não Uhum. adiantava a gente fazer". Isso serve para você que, quem sabe, nos assiste aqui e pensa que tudo é perfeito aqui em Uhum. casa, ou até que você está tentando aí na sua casa e não está conseguindo, aí você diz, poxa, mas não consigo, não dá certo, né? Aqui também às vezes não dá certo. Mas Aqui também às insista. vezes é caótico, Uhum. mas nós não deixamos de fazer o devocional, não deixamos de estar com eles por causa disso. Tudo é um hábito, é um treinamento, é uma insistência, Uhum. mas ali como você falou do ensinar a Uhum. criança, você só pode ensinar aquilo que você está imerso, aquilo que Uhum. você detém o conhecimento. Então não há como você achar que você vai construir no coração do seu filho uma relação com Deus se você mesmo não tem uma relação com Deus, Uhum. se não há no seu coração um hábito de relacionar-se com o Senhor, se não há na sua rotina diária um hábito de conversar com eles, se seus filhos não lhes veem praticando as coisas que você pede a eles que pratiquem. Uhum. Um exemplo aqui, o Noah tem me visto bastante, Noah e a Zoe, editando vídeo, mexendo no computador, e isso, o que aconteceu? Brotou um interesse nele. Uhum. Quando a gente termina aqui a gravação que eu vou editar, ele vem pro meu colo e ele quer ficar cortando. Uhum. Então, ele já tá num nível que eu só fico dizendo o número da câmera e ele já consegue ir Já faz cortando. igual. Mas por quê? Porque ele me vê fazendo. Ele me observa e às vezes ele fala coisas para mim que eu achei que ele não estava me observando. Uhum. E ele observou a atitude, ele percebeu o que estava sendo feito. Então, as crianças, é repetitivo que a gente fala aqui, mas porque é assim, as crianças elas nos observam muito mais do que nos ouvem. Uhum. Ensina o menino no caminho, você tem que estar no caminho. Ah, Moisés, mas é muito conflitante. Vai haver conflitos de gerações. Tem um rei na Bíblia chamado Jorão, que ele pegou, quando ele assumiu o trono do pai dele, ele começou a fazer tudo que era mal perante o Senhor, e o fim da vida dele é terrível, quando você lê a história dele. Mas uma das coisas que a Bíblia fala é que ele mandou matar todos os anciãos. Uhum. E Jó diz que a sabedoria está com os idosos a sabedoria, a experiência, e nós pela ansiedade, os filhos às vezes pela ansiedade da juventude, pelo furor, pelos hormônios, por aquele todo mix de sensações e emoções Uhum. que eles têm que lidar e que às vezes não possuem a maturidade para lidar ainda. Então é daí que nascem os conflitos. É. Aí nós temos que lembrar que o maduro na relação Somos nós. somos nós, o adulto somos nós. E nem tudo você resolve na pancada. Nem tudo você resolve gritando. Tem momentos que você vai ter que ceder. Você vai ter que esperar acalmar, vai ter que esperar a tempestade se acalmar. Para você depois chegar, filho, vem cá, eu quero conversar com você um negócio. Isso é. Filha, vamos trocar uma ideia aqui. Porque se você for a ferro e fogo, Vai a chegar a maior hora. chance de gerar um rompimento, um afastamento, uma relação que venha a desaparecer é muito maior. A gente costuma dizer, né, que naquele período da primeira infância, ali, naquele período de criança mesmo, nós temos que usar mais da nossa autoridade com as crianças. E o que a gente vai fazer? Eles vão pedir, eles vão nos ouvir com mais facilidade. Quando chega na parte da adolescência, eles são mais movidos pela influência. Então a gente tem que começar, né, desde criança, a gerar relacionamento com os nossos filhos, para que chegue no futuro nós sejamos a primeira influência para eles. Nós, né, sejamos a pessoa que ele almeja ser no futuro. A fonte de confiança, quem que ele vai checar para ver se algo é bom ou ruim, né? E se espelhar, né? Eu vi uma frase hoje que eu até anotei aqui. Todo lugar comum se transforma com a chegada de Jesus.
Então, quando a gente começa a ler as histórias, por onde Jesus passou, como Jesus curou, como Jesus realizou milagres, é isso. Eram pessoas comuns, eram ambientes comuns. Às vezes aqueles milagres aconteciam, né? Aquelas pessoas, né, que foram atrás dos milagres, elas eram sempre assim. Nasceram doentes, mas onde Jesus chega, ele transforma. Então, o que eu pensei nisso de falar para você hoje é que a sua casa é um lugar comum para você, né? É onde você chega e às vezes, né, já chega no automático, já chega, vamos tomar café, vamos jantar, vamos tomar banho, vamos isso, vamos aquilo. E você chega com Jesus na sua vida, em casa, para apresentar ali para os seus filhos. Filho, como é que foi o dia? Como é que foi? Deu tudo certo? Hoje eu fiz uma coisa à tarde com as crianças que eu disse assim, ai, deixa a casa bagunçada. Né? Tinha umas coisinhas para organizar, que hoje a gente tinha que gravar, daí eu disse assim, ai, quer saber de uma coisa? As crianças estavam assim, sabe, ansiando por atenção, que eu não conseguia fazer nada, que eles estavam toda hora me puxando, mamãe isso, mamãe aquilo. Eu disse assim, ó, olha aqui, gente. Vão lá pro quarto que a mãe tem uma surpresa para vocês, muito legal e não sei o quê. Daí eles subiram, eu fui na geladeira, peguei 3 sorvetinhos, sentei no chão do quarto deles, uma colherinha para cada um, vamos conversar. E aí, qual é a expectativa de vocês para a escola? Que a escola começa semana que vem. Ai, mamãe, que legal, não sei o quê. E ali a gente começou a conversar. Tirar a conexão. Coisas normais da vida, o que eles estavam gostando. A Zoe agora vai fazer o aniversário daqui a poucos dias, 2 dias é o aniversário dela. E eu disse, filha, qual é a sua expectativa? O que você quer? O que vocês almejam? O que vocês esperam da escola? O que vocês esperam da professora? O que vocês esperam com seus amigos? Então são coisas que eles com 4 e 6 anos já foram dialogando comigo. Imagina se você fizer isso com uma criança maior. Tenha em mente, você falou um negócio muito importante, ambientes comuns foram onde Jesus operou o milagre. Então, lembre-se, a sua casa para você pode ser um ambiente comum, mas para Deus é justamente o ambiente que ele precisa para operar o milagre. Uhum. Quando você, de repente, olha para os seus filhos e pode não ver mais solução, pode achar que a sua relação fracassou, que você perdeu os seus filhos. É nesse ambiente comum que Cristo, se você trouxer Jesus para esse ambiente, é aí que ele vai operar o milagre. Nós precisamos ter em mente que nós temos a função como treinadores, nós temos que treinar os nossos filhos. Não treinar os nossos filhos não é você pegar e obrigá-los, você vai fazer isso, você vai ser aquilo, projetar neles nossas frustrações, nossos anseios que nós queríamos para nós, às vezes até profissionais. Mas um exemplo, hoje eu e a Bianca conversando, um exemplo que ela falou e que aquilo me marcou muito, eu fiquei o dia todo com aquela mensagem na cabeça, foi Ana. Né? Ana, ela levava uma roupa para Samuel já no templo todo ano, né? Uma roupa sacerdotal para ele servir no templo. Ela já projetava nele o sacerdote. Ela já já profetizava sobre a vida dele. E o que eu e você estamos profetizando sobre a vida dos nossos filhos? Quais são as palavras que nós temos liberado sobre os nossos filhos? Será que nós estamos agindo como Ana e estamos levando uma veste para eles, para que eles já saibam que essa veste aqui é o seu futuro. Estamos preparando o seu futuro. É aqui que o Senhor, é o caminho que o Senhor quer para você. Eu te dediquei ao Senhor, eu te entreguei ao Senhor. Então, é aquela coisa, né? Quem obedece à visão de Deus? Então, Ana obedeceu à visão de Deus. Né? Poderia ser, né, como aconteceu aquele dia, que ela foi tirada como uma maluca. Né? Bêbada, né? É uma bêbada. E às vezes a gente também é. Nós, como pais cristãos, às vezes pessoas podem olhar para nós, mas por que teu filho não faz isso? Por que ele não estuda assim? Mas isso aí, nada a ver. Isso aí, esse jogo pode jogar tranquilo. Esse desenho pode assistir. Não, mas eu não quero. Nossa, tu é doido. Nada a ver. Vocês colocam coisa onde não tem. Né? É isso que o mundo quer dizer para nós.
né? Mas Ana não, Ana entendeu a visão de Deus. E como o Mozo falou, ela levava as vestes. Desde pequeno, Samuel já se vestia como sacerdote. E depois que Samuel foi para o templo, ela ainda levava a sua túnica todos os anos. Então a gente precisa entender a visão de Deus na vida dos nossos filhos, para que a gente possa realmente projetá-los e afirmar essa visão todos os dias. Então, para isso também, eu quero deixar aqui para vocês como que a gente vai manter aberta essas portas da comunicação, quando, como o Mozo falou, quando você acha que está tudo perdido. Como que a gente faz? Bianca, meu filho não me ouve, não adianta eu falar, a gente não tem comunicação, porque essa é uma das nossas funções como pais, deixar abertas as portas da comunicação, para aquilo que o Mozo falou também, para que ele tenha liberdade de vir falar qualquer coisa. Então, hoje até mesmo Noah veio falar uma coisa da intimidade dele comigo. Disse, tá bom, filho, depois a gente vai ver isso aí certinho com o papai. Tá bom, mas aí eu já consegui orientar ele e às vezes já veio, o que que tá acontecendo? Eu digo, não tá acontecendo nada, filha. Então, assim, mesmo pequeno, mas ele deu aquela liberdade de falar comigo algumas coisas, né? Que eu até preferi que ele depois conversasse com o Mozo, porque é homem, né? Então, fala com ele. E o que a gente vê aqui, né? Primeiro, quando ele não responde. Bianca, meu filho não me responde, ele não quer saber de mim, eu falo, ele não me obedece. A primeira coisa que você vai fazer, ora. Ora, pede a Deus discernimento para que te conduza na criação do seu filho. A segunda coisa, criar estratégias. A gente estava falando disso hoje, né? Então, meu filho não fala, mas vê uma coisa que ele gosta de fazer. Ele gosta de assistir um jogo de futebol. Ele gosta de uma música. Ele gosta de tomar um sorvete. Interessa-se pelo que ele gosta. Né? Interessa. A gente vê até um episódio mais aprofundado sobre comunicação, né? Mas só algumas coisinhas aqui para você. Terceiro, haja como se ele tivesse respondido. Quando eu estava preparando aqui o episódio, eu vi isso. Por quê? Porque às vezes você pergunta alguma coisa e ele não responde. Daí você fala, nossa, filho, mas então lá na escola fulano falou que tá uma professora nova. Então já vai puxando algum ele outro assunto dele, né? para o ambiente e como se ele até tivesse respondido. Filho, como é que foi hoje na escola? Não falou nada, tudo bem. Nossa, mas eu vi aquela professora lá falando com o menino quando eu fui te pegar na escola, né? Já puxa papo daquilo ali. E daí ele vai começar a se interessar. Então, essas 3 coisinhas que eu quero deixar aqui para você. Ore sem cessar, crie estratégias conforme a idade, vê o que a criança gosta e haja como se ele tivesse respondido a tua questão. E não adianta escapar, a responsabilidade é maior sobre nós. Não adianta, você está lendo aí, você está falando e vem sempre ao meu coração. Somos nós. Somos os pais. Não adianta, gente, você achar que devido à sua rotina, devido à sua correria, você tem e isso até como um álibi, como não digo uma desculpa, mas como uma razão para você não ensinar os seus filhos. Você precisa estar preparado. Não há como você ensinar seus filhos, exigir deles algo que você não está preparado, que você não está inserido, que você não é o exemplo para ele. Eu olhei essa semana, até a gente está conversando no carro, eu olhei um senhor passando na rua, um senhor de idade, e esse senhor assim, eu achei muito parecido com o Noah. E aí eu olhei para ele e fiquei pensando assim, como será quando Noah chegar nessa idade? Eu já vou ter ido há muito tempo. E que lembrança eu serei na mente dele? Sabe? O que de ensinamento naquela idade ele irá levar, que será reflexo nosso. Será algo tão marcante que nós deixamos no coração dele, que até naquela idade avançada ele irá ter nas tábuas do coração dele como uma cultura de vida, como algo que ele leva com ele e que ele, quem sabe, até passará para os seus filhos. Então somos nós, a responsabilidade está
sobre nós. Não adianta. E uma maneira, assim, da gente inibir um pouquinho, a gente, como falou, né, vai haver, mas para inibir um pouco o conflito de gerações é justamente criar uma ponte entre essas gerações. Eu acho que o episódio passado, ele vem se conectar com esse, nesse sentido, né, de você falar suas histórias de fidelidade com Deus, a história dos seus avós. Então, fazer realmente essa ponte, um arquiteto para fazer uma ponte tão boa entre essas gerações, que o seu filho fique interessado, que o seu filho se veja nas gerações, até na forma física. Aqui, eu sou muito engraçada, porque eu tenho a orelha de uma tia, o dedinho do pé de outra tia, e assim, até isso neles a gente pode dizer: nossa, filho, você tem os olhos do seu avô. Nossa, filho, o seu nariz lembra a da sua tia. E assim por diante. Então você vai fazer uma ponte dessa geração. Toda vez que ele se olhar no espelho na forma física, ele já vai se ver diferente. Ele vai já se sentir pertencente dessa família. Porque, como a gente já falou em episódios anteriores, o que mais falta nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, é esse senso de pertencimento da família, se sentir amado pela própria família, para poder estar junto e ter aquele o senso de pertencimento com aceitação. Aqui na minha família eu sou aceito. Aqui não importa o que eu faça, não importa o que eu fale, eles vão continuar me amando. É um lugar seguro, onde eu posso me abrir e eles estarão sempre comigo. O lugar onde eu posso correr e meu irmão não vai tirar chacota de mim, e os meus pais, e ninguém. Porque eu sou amado neste lugar. Porque o que mais o mundo quer implantar na vida dos nossos filhos é que eles têm um grupo à parte. Que eles têm outra família, entre aspas, para se espelhar, para andar, um clã deles, né? Então, quando a gente olha também para a vida dos nossos filhos, a gente tem que reforçar sempre isso. Porque na escola vão ter grupinhos também, vão ter panelinhas. Mas, filho, em casa, é natural, você é né? amado. Eles se interessarem por crianças da mesma idade, por pessoas estarem com seus grupos, seus amigos, mas seja você sempre o ponto de referência. Seja você sempre aquele que ele vai voltar. Uma dica aos pais, um conselho: por mais que você esteja certo, não jogue isso na cara do seu filho sempre. Eu te avisei, eu te falei, viu? Eu não te disse. Às vezes ele já está tão ferido pelo erro, ele já está tão frustrado por ter cometido o erro, por ter desobedecido você e ter se ferrado, ter dado tudo errado. Acolha. Espere a poeira abaixar. Espera a poeira abaixar, abrace. Vem cá, dá um abraço. Depois, com o tempo, você fala, você conversa. Eu garanto que vai ser muito mais eficaz. E o restabelecimento dessa conexão e a diminuição do conflito geracional vem por meio disso. Você vai gerar uma conexão que você se torna um porto seguro para os seus filhos. É verdade. Lembrando sempre, né, que a visão a gente estabelece hoje. A visão que Deus nos deu, você começa a estabelecer hoje, para que no futuro você possa alcançar e usufruir dela. Maravilha! Esse foi o episódio de número 30. Maravilhoso, adorei esse tema de hoje. É verdade. Né? Estamos caminhando, já estamos com 30 episódios. Você que não assistiu ainda, comece lá, Bons Começos é o episódio número 1, no início da playlist. Também acompanhe todas as demais séries que nós temos aí no canal. Temos a nossa leitura bíblica diária, todos os dias de manhã. Estamos nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify. Muito obrigado a você que nos acompanha, a você que consome o nosso conteúdo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Um beijo grande e até a próxima.